Então, hoje eu tô em casa, né? Tô de folga, amanhã, agora, essa noite é virado do ano. Ano novo, tá chegando aí. E esse ano não foi muito fácil pra mim. Desde o começo do ano, tive vários problemas de crise de ansiedade, que eu não tinha há anos, né? Eu fiquei 7 anos, 7 anos assim, tranquilo. Deus. Mas esse ano foi massivo, né? Desde o começo. Na verdade, começou um pouco antes. Começou em dezembro e chegou até aqui agora em agosto, por aí, que foi dar uma parada. E agora estou me recuperando, estou normal já, graças a Deus, e estou em paz. E uma coisa é certa, né? Não matou, deixou mais forte, né? Então, não morri, não, graças a Deus não parti dessa para melhor. E embora eu tenha orado, né? Nesses momentos aí, orei o Senhor me levar. E ele não quis. E então, para tristeza de muitos arminianos, né? Como estou de volta, eu vou fazendo o possível para demolindo a cosmovisão sinergista, que é aquilo que me causou mais dano nesses anos. E eu percebo não só o sinergismo, muito, mas a própria carne, né? De se vangloriar, inclusive até se vangloriar por não ser sinergista, né? Existe uma vanglória dessa. Mas estou aí, graças a Deus, para dizer que a salvação é pela graça mediante a fé é um dom de Deus e que Ele vai salvar aqueles que Ele escolheu e acabou. Então, esses últimos dias aí, eu nem conversei muito, porque eu não estou nem aí muito com os debates. Quem me acompanha sabe que eu estou bem mais tranquilo que antes. Imagina se não tivesse. Esses últimos dias aí, debatendo com os linguistas, alguns que são metidos a linguistas aí, eu percebi como as pessoas são desonestas, né? Como elas gostam de parecer sábias, né? Então você percebe isso. Então, em um debate, mesmo quando você afirma ou coloca ali, estava usando um dicionário inglês, né? Eu coloquei os tempos e a ordem dos tempos de alguns verbos em inglês, porque eu estava usando um dicionário inglês e o cara veio me corrigir por isso. Meu Deus, cara. Só que ele não tratou com o meu argumento em nenhum lugar. Outro veio me corrigir por causa que eu usei uma palavra que era variante da outra. Depois eu fui lá no texto e peguei a outra que expressava algo igual e tinha a mesma força proposicional, e o cara ficou batendo na tecla. Não, isso não é uma variante, isso não é uma raiz, é uma variante e tal. E eu, meu Deus, vai lidar com o meu argumento? Não, tu não sabe grego. Cara, você percebe onde eles se escondem, né? Na sua suposta capacidade técnica. E eu já fiz vídeos sobre isso, diversas coisas. Mas vou estabelecer esse ponto de novo. O que Paulo diz em Romanos 9. Então, muito é debatido sobre o verbo katertismena, que é os vasos que foram preparados para a destruição, se o verbo está em voz média ou passiva. Alguns eruditos defendem que o verbo está em voz média, outros passiva, e ficam nessa. Isso é irrelevante. Primeiro, porque Paulo diz que Deus endurece quem quer. Segundo, porque Paulo diz que Deus faz o vaso de desonra. Terceiro, porque a diatribe responde: por que me fizeste assim? E Paulo diz que Deus tem o direito disso. Então você tem muita força textual para dizer claramente que Deus está endurecendo um vaso de ira.
E aí deu suporte a esse vaso preparado para a destruição. Esse verbo katertismena também é usado um outro verbo parecido, em diversos lugares usado, mas ali em Efésios 4, quando diz que Deus, ele deu uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, é usado o verbo katatismon, que é treinamento dos santos, tendo em vista o aperfeiçoamento, é escrito, né, ali. Claro que é diferente, né, mas então você percebe o que é preparar. Preparar é fazer algo adequado para aquilo, ou aquilo está adequado. Outra coisa é que existe um oleiro ali, trabalhando com a massa, né? É dizer que a massa se adequou, mas mesmo que o verbo seja no sentido de treinado, ou no sentido de que ele foi ele mesmo, que nem eles dizem, foi ele mesmo que se preparou, isso não remove tudo que Paulo disse até agora, que Deus endureceu eles, e que Deus os fez assim, que Deus os fez para a destruição, que Deus fez para a desonra, né? Então você vê que Deus, né, levantou o faraó para isso. Ele está sendo um exemplo dos réprobos ali. Então você percebe que não existe na ideia paulina nenhuma ideia de livre-arbítrio ali, nem de que o vaso se prepara no sentido metafísico para a perdição. No máximo, mesmo se o cara aceita isso, o cara pode bater de volta, tá? Ele se preparou, e daí? Quem endureceu? Deus. Entendeu? É a mesma coisa que dizer nada. Você tem toda uma força textual e o fluxo do texto fala isso. Então você tem subterfúgios diversos para negar isso. Você tem a história bíblica do endurecimento de Faraó e de outros. Você tem tudo isso, né? E mesmo assim, então, a pessoa nega. Na verdade, ela está se opondo ao fluxo que o próprio Deus ele determinou. Então alguns vão dizer que, por exemplo, alguns vão dizer que o verbo passivo já diz que Deus aqui prepara mesmo esse vaso para ele, alguns linguistas. E sim, se você perceber que o oleiro está trabalhando com a massa, e um pedaço de barro não pode se auto-preparar para isso. E Paulo não usa um verbo diferente que poderia trazer uma ideia de atividade do próprio indivíduo ali. Ele poderia responder isso, mas não dá essa ideia. Outros textos bíblicos vão trabalhar em favor disso, como Provérbios 16:4 e diversos outros textos bíblicos. O ímpio foi feito para o dia da calamidade. E aí é feito todo um malabarismo para negar isso, né? Por quê? Porque alguns crentes eram ímpios, né? Mas que ímpio é esse que é feito para o dia da calamidade? Você percebe? É necessário, claro, você partir da premissa óbvia que Deus reprova alguns e que Deus elege outros, que Deus endurece, como ele endureceu o coração de Faraó. É necessário uma sensibilidade mais do que apenas um domínio linguístico e pressupostos, digamos assim, teológicos, né, de alguma escola, mas é necessário que você conheça a Bíblia e a história bíblica, e que você conheça Deus, saiba quem Deus é. E é necessário que você creia que Deus é Deus, que Deus é Deus. Se você conhece a Bíblia, você pode ver em Isaías 29, 15 e 16, por exemplo, que aquele que se esconde no profundo da terra
e diz, ele não me vê, né? Ai daqueles que se escondem e diz, ele não me vê, e fazem seus planos ocultos, eles são como barro na mão de Deus. Eles acham que Deus é como eles. Eles acham que Deus, né, não fez eles. É isso que o texto diz. Ou seja, o fato de eles estar planejando algo contra Deus não vem de que Deus só não sabe aquilo que eles estão fazendo, mas que Deus faz eles fazerem isso. E é para onde toda a Escritura vai trabalhar quando se trabalha com propósito teleológico, né? E quando se crê que Deus controla exaustivamente todas as coisas. Então, obviamente, como toda doutrina bíblica, é necessário fé, né? Você, por exemplo, não fica debatendo horas com o testemunho de Jeová porque Jesus falou que o Pai era maior que ele. Nem você fica procurando a explicação de o termo maior, que significa maior ali. Não, você entende o que ele está querendo dizer com isso. Mesma coisa quando Paulo fala, né, que os vasos foram preparados para a perdição. Não fica procurando o que o texto está falando, né? Ah, o vaso se preparou e tal. Pega todas as versões em português. Por que só eles estão certos? Diz que foi preparado ali. Aí a pessoa diz, não, mas não diz quem preparou. Então para que serve o ler na analogia? Não tem sentido, né? Então você percebe, são subterfúgios linguísticos para tentar negar o óbvio, né? E o fluxo para onde vai todo o texto. Eu temo que muita da nossa tradição e dos teólogos de gabinete é compuscada por pela como é que eu vou dizer assim, pelo preconceito, né, de que Deus possa fazer o que ele faz. Mas a única coisa que a gente pode fazer é orar, né? Aí imagina se algo não acontece de acordo com o que Deus planejou, e se algo não está exaustivamente debaixo do controle, domínio e causalidade divina, né? Para que pensar o contrário disso? Qual a vantagem de crer que Deus não controla exaustivamente todas as coisas? É trabalhado por causa que existe o pressuposto do livre-arbítrio. Existe o pressuposto do livre-arbítrio, da necessidade do livre-arbítrio. Mas você é o que você é com livre-arbítrio ou não? Você é o que você é com livre-arbítrio ou não? E você toma decisões com livre-arbítrio ou não? Uma decisão não demonstra que você tem livre-arbítrio. Filosoficamente, teologicamente, espiritualmente, tudo aponta para o lado oposto, né? Em vez de fazer uma apologética consistente e algo forte, as pessoas elas preferem ficar com esse tipo de coisa, né? Debatendo linguística. Outro dia, o cara veio me falar que, né, Romanos 9 se entende com 2 Timóteo 2, que se alguém se purificar das coisas, ele é feito vaso de honra. Se não se purificar, é vaso de desonra. Mas o próprio texto diz lá no versículo 25 que ele ora para que Deus dê arrependimento para essas pessoas. Não está falando no sentido metafísico. Existe uma dificuldade das pessoas entenderem quando Deus fala no sentido metafísico e quando a Escritura fala no sentido imanente de responsabilidade. Porque já se supõe que a responsabilidade humana ela pressupõe a liberdade da criatura. Se supõe isso,
se supõe isso pela tradição, né? Pela tradição, pelo instinto, o instinto caído do homem, que, né? Mas quem é que opera o querer realizar para uma pessoa se fazer vaso de misericórdia? Quem é que faz uma massa, alguém vaso de misericórdia? Você faz de si mesmo o bom? Não dá para acreditar nisso. Não dá, infelizmente não dá para acreditar. O que nós vamos falar sobre isso? Nada. Não falar nada. Tudo que tinha que ser dito já foi. Né? Já foi dito. Então, irmãos, vou deixar esse vídeo salvo aí. Fique com Deus.